Se você quer ficar simplesmente irreconhecível em apenas 30 dias, eu vou te dar dicas simples e práticas de como mudar não somente pequenos hábitos, mas também principalmente a sua mentalidade. Muito prazer, eu me chamo Giovana, sou uma mulher cristã que está estudando para o vestibular e vou te trazer junto comigo nessa caminhada, te apresentar pequenos tópicos que eu descobri o quanto é importante a gente ter na nossa rotina para garantir nosso bem-estar, autoconfiança e autocuidado. Então, sem mais delongas, dica número 1. Reduza as redes sociais. Eu não tô falando para você poder nunca mais entrar no seu Instagram, não usar mais o TikTok nem o YouTube. Calma, não é isso. Mas quando a gente reduz um pouco o nosso uso das redes sociais, o que eu tô querendo dizer é pra gente poder parar de ficar exposto excessivamente a conteúdos e influenciadores que nos mostram uma realidade que pra gente não é possível. A gente está rodeado por uma epidemia de performance dentro de uma rotina que muitas vezes não é real para todo mundo. Quando a gente começa a ficar muito exposto a conteúdos que nos mostrem uma performance muito grande de pessoas que acordam 4 horas da manhã para poder correr 42 km, fazer pilates depois da academia, calma. A gente não precisa disso, isso não é uma coisa que funciona para todo mundo. Quantas vezes eu mesma já não acordava muito em cima da hora para poder trabalhar e ficava pensando, caramba, por que eu não consigo acordar às 6 horas? Sempre fico acordando às 8, é tão difícil acordar pelo menos meia hora mais cedo. Até que eu comecei a me lembrar que, caramba, eu estudo no período da noite. Só que eu chego em casa no dia anterior, já são 11 horas. Até eu conseguir arrumar as coisas do dia seguinte, tomar banho e me alimentar, já são meia-noite ou até mais tarde. Então talvez eu exigir que eu acordasse 6 horas da manhã, sabendo que muitas vezes eu já vou dormir no meio da madrugada, não é nem um pouco realista, nem mesmo gentil comigo mesma. Então, às vezes, a realidade de acordar 5 ou 6 horas não vai funcionar para todo mundo. É questão de você olhar para aquilo que te faria mais produtivo e adquirir dentro da sua realidade com a sua rotina de acordo com os seus recursos. Então, a intenção da gente diminuir o uso das redes sociais é diminuir a comparação e a procrastinação. Até para a gente poder chegar no final do dia e não ficar na cama pensando, poxa, eu não tive tempo nem para fazer 10 minutos de caminhada hoje, mas o seu Instagram está com 5 horas de uso por dia. É a gente saber encontrar um equilíbrio, que nem eu te falei no início desse vídeo, não precisa descartar suas redes sociais, mas é saber você usar com sabedoria o tempo necessário, sem se restringir e sem excessos. Dica número 2. Como uma mulher cristã, é claro que eu não poderia deixar de te recomendar isso. Tenha uma vida com Deus, uma vida de oração, um caminhar reto em obediência a Deus. Não estou dizendo para você poder ler 15 capítulos por dia, fazer 3 horas de devocional, calma. Se você não tem esse hábito, talvez vamos começar com um versículo para um capítulo e daí aos pouquinhos ir aumentando, um pouquinho por dia. Isso já faz totalmente a diferença na sua esperança, na sua identidade e autoconfiança. E não só isso, você recupera a intimidade com Deus. Você passa a reconhecer quem Ele é e tudo que Ele fez por você. E não só isso, você começa a perceber a mão dele te sustentando no seu dia a dia. Ele te sustentando quando você está cansada, te sustentando quando você sente que não é mais amada, e ele diz, você é meu filho, você é minha filha, é precioso para mim, é meu filho amado, no qual eu dei a minha vida por você. E às vezes quando a gente está triste, naquele dia super desolado, a gente se lembra do amor dele por nós. Então é muito importante e te recomendo grandemente que você tenha o hábito de ler a palavra e estar em contato com Deus. E oração, muitas vezes a gente sente que a gente precisa ter um tempo para poder parar e orar por 30 minutos direto. Calma. Às vezes você pode fazer uma oração no caminho para o serviço, no caminho do ônibus, ou até mesmo quando está comendo ou fazendo o cabelo, eu não sei. Mas Deus te escuta a todo momento. Se você estiver comendo, Ele vai estar na mesa com você, te ouvindo. Se estiver no caminho do trabalho, Ele está indo junto com você. Convide o Espírito Santo para esses momentos e Ele, com prazer, vai estar junto com você. E aproveitando esse gancho de mudança de mentalidade, eu quero poder trazer um tópico da dica 3. Aprenda a diferenciar o que é privilégio e o que é carga. Frequentemente a gente lida com alguns privilégios como se eles fossem carga. E algumas cargas a gente trata como se fosse privilégio. Por exemplo, muitas vezes a gente reclama de lavar a louça como se isso fosse uma carga.
sendo que na verdade é um privilégio a gente ter louça para lavar porque a gente teve o que comer. Muitas vezes a gente trata como se fosse uma carga arrumar a cama, quando na verdade é um privilégio a gente ter tido cobertas que nos deixassem quentinhos durante a noite. Coisas que muitas vezes a gente reclama o tempo todo de fazer, quando na verdade são consequências de bênçãos na nossa vida. Agora um exemplo de algo que é uma carga que a gente trata como se fosse privilégio. Muitas vezes aquele dinheiro que você conseguiu em um jogo de azar, que você teve que mais apostar do que ganhar, mas quando ganhou, achou que estava na vantagem. Mas na verdade representava um prejuízo financeiro. Talvez aquelas migalhas que você recebe daquela pessoa, mas você jura que é um privilégio ter ela na sua vida. Quando na verdade ela te cansa e te deixa exausta. E saber identificar que algumas coisas são cargas e privilégios nos ajuda a ser mais gratos por aquilo que a gente tem na nossa vida. Trabalha nosso coração. Então, tendo a nossa mente transformada, eu quero trazer a dica número 4, o básico para uma saúde, que é a alimentação e exercício físico. Exercício físico, você não precisa começar correndo 5, 10 km todos os dias da semana. Começa com uma caminhada de 15 minutos por dia, 3 vezes na semana, não precisa nem ser todo dia. Aos poucos você vai melhorando. E sobre a alimentação, as dicas essenciais que eu te digo: não pule refeições e garanta que todas as suas refeições vai ter pelo menos uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, legumes, que já garantem fibra, e para dar uma incrementada, uma fruta e até mesmo um docinho depois do almoço também serve. Não faça restrições muito grandes, porque isso traz prejuízos para a sua saúde. Nem siga dietas malucas que você viu na internet sem o auxílio de um médico. Sempre procure um nutricionista ou um profissional da área da saúde, da nutrição, que possa te ajudar. Então, para concluir esse vídeo, as coisas que eu trouxe para te transformar completamente ao longo de apenas um mês é a mudança de mentalidade. Da gente reduzir nosso uso de redes sociais e parar de se expor em comparação e parar de procrastinar. Uma vida com Deus para nos manter sustentados em cima de uma fé que a gente não vê, mas é sobre aquilo que a gente crê em quem o Senhor é. Começar a ser mais grato sobre privilégios que muitas vezes a gente trata como carga e aprender a soltar cargas que a gente jurava que era privilégio, mas não são. E garantir a nossa saúde com base em alimentação e exercício físico. A gente trabalha mente, corpo e espírito que garantem um bem-estar completo. Se você seguir essas dicas nos próximos 30 dias, volta nesse vídeo e me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você achou que isso foi útil, deixa o like e se inscreve para poder acompanhar nossos próximos capítulos, que eu posso te mostrar inclusive como começar essa vida com Deus, como pode ser uma nova alimentação, ou até mesmo me acompanhar na minha jornada de estudos para poder passar no vestibular. Então, muito prazer! Até a próxima!